isso não será um sermão, será apenas um momento de mensagem, de meditação. Lá em casa, nós temos um animal muito querido pela maioria da casa, menos por mim. Eu não sou muito fã dele. Nós temos um cachorrinho chamado Rex. E a história do Rex vai ser muito interessante. Mas antes eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai poderoso, onipotente, queremos te rogar nesse instante, ó Deus, que o Senhor possa usar mais uma vez, como o Senhor tem usado as nossas vozes. Que o Senhor possa, se por acaso ainda houver algum pecado que eu cometi após nós termos conversado esta manhã, que o Senhor possa perdoar. E que eu apenas possa ser mais uma vez o teu instrumento para falar a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. O Rex, ele é um mini schnauzer, e ele é muito agitado. E ele não se deu muito bem com a nossa filhinha Briana. E eu gostaria de abrir um parênteses e pedir licença e dizer para eles que eu já estou passando pelo meu vale de aflição. Eles estão lá no Brasil, minha esposa, meus filhos. E se o momento de angústia vai ser pior do que eu estou passando, eu não quero estar vivo. Mas que Deus possa estar protegendo eles lá. Os amo muito. Mas Briana, ela não se deu muito bem com o Rex. Não conseguiram se dar bem. E todas as vezes que ela percebe que eu vou abrir a porta onde o Rex fica dentro de casa, ela corre e fica desesperada. Fica desesperada, literalmente. Então, o Rex já percebeu isso. Então, quando ele sai, para quem é que ele procura? A Briana. E aí é uma briga em casa. Todas as vezes que alguém precisa colocar o Rex para fora, ela entra em desespero. E a mesma coisa quando a gente coloca ele para dentro. Então, uma vez, ela viu que o cachorro estava saindo e ela correu para mim. Papai, o Rex, papai, o Rex. E o cachorro, au. Querendo brincar com ela, mas ela não entende. Então, eu a carreguei no colo. Coloquei aqui bem pertinho do meu peito. E interessante é que, a partir do momento que a Briana ficou no meu braço, o Rex não fazia mais medo a ela. Ela olhava para o Rex, olhava para mim, olhava para o Rex, olhava para mim. Aí falava assim, Rex, tudo bem, Rex? Quer um abraço, Rex? Mas quando encostava, ela voltava. As circunstâncias mudaram? Não. O Rex continuava sendo um cachorro agitado, continuava latindo. Mas o que foi que mudou realmente? O que é que mudou naquela situação toda? Uma coisa só. A minha presença. Porque ela estava nos meus braços. Ela estava presa a mim. Ela sentiu o quê? Segurança. Vamos abrir novamente o texto de Efésios, capítulo 3. A partir do verso 14. Efésios 3, verso 14. Nós vamos ficar praticamente aqui. Só vamos talvez ler um verso a mais, em outro livro, mas mantenha a sua Bíblia aberta em Efésios 3, verso 14. Esse verso começa assim. Esse capítulo, 3, o verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Paulo, ele está aqui, na verdade, em Efésios, para poder se aproximar mais dos irmãos de Efésios. Quando ele chegou lá, a igreja de Efésios, ela tinha sido fruto de pessoas que haviam conhecido a mensagem de Deus através de João Batista. Essas pessoas não conheciam a Jesus, não conheciam realmente o Espírito Santo, mas elas conheciam a Jesus, conheciam a verdade através de João Batista. Então Paulo chegou ali para falar de Deus para eles e falar do Espírito Santo. E aí ele continua a partir do verso 16 dizendo, vamos botar o verso 16 e continuar até o 17 dizendo, para que
segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí continua no verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, 21, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, a gente não vai ter tempo de discutir sobre esses versos, porque ele é profundo. Eu aconselho a você, quando tiver o seu tempo de meditação, medite, estude esses versos. Eu posso dizer que aqui, entre o verso 14 e o verso 21, nós encontramos, podemos dizer, uma simples teoria de que sem intimidade, é necessário nós termos intimidade com Deus para expandirmos nossa capacidade de termos Deus. E ao expandirmos a capacidade de termos Deus, nós obtemos mais autoridade. O que tem faltado nas nossas igrejas é autoridade. Mas autoridade para quê? Para ficar bem enfatizado, se eu quero ter autoridade de Deus, eu preciso ter capacidade. Mas para eu ter essa capacidade, eu preciso de intimidade. Onde é que eu vejo isso? O verso 16 fala: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Primeiramente, você precisa, interiormente, estar ligado ao Espírito, ligado a Deus. E como que fazemos isso? Através de quê? Que nós nos ligamos a Deus, que nós iniciamos essa intimidade com Deus. Eu sou adventista, eu posso dizer que eu sou adventista desde o dia que fui batizado, em 84. Seja mais ou menos 33, 32, 34 anos. Minha conta foi rápida. Mas é por aí. Eu sou mais adventista do que muitos jovens que estão aqui. A idade dos jovens que estão aqui. E eu passei por várias fases na minha vida espiritual. Várias. Mas eu nunca conseguia entender realmente o que é ter intimidade com Deus. E para que eu preciso ter intimidade com Deus? E de uns meses para cá, Deus tem mostrado através de pessoas dessa igreja, através da própria palavra, o que é necessário para ter intimidade com Deus. Por que eu preciso ter intimidade com Deus? Se você for analisar bem, nós temos tido problema de identidade espiritual na nossa igreja. Nós vimos a igreja, assistimos o nosso culto, ouvimos mensagens maravilhosas, ouvimos músicas maravilhosas, mas nós não mudamos nada. Nós saímos da igreja, vamos para nosso mundo aí fora, não mudamos nada. Nossa vida continua a mesma coisa. Sabe por quê? Nós não temos autoridade espiritual. Nós somos controlados pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Ficamos desesperados com as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós pensamos que, ainda acreditamos que, ao virmos à igreja aos sábados, devolver nossos dízimos, tem sido suficiente para que a minha capacidade espiritual esteja repleta. Em consequência, eu penso que, sem muita intimidade com Deus, eu vou estar firme para os momentos difíceis. O verso 17 continua dizendo: e assim, habite Cristo no vosso coração. Aqui vai começar a falar sobre a capacidade nossa. Aí vem a intimidade com Deus, e a intimidade, consequentemente, irá nos capacitar. Como? Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura
o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. É através da intimidade que nós vamos ter, que nós temos com Deus, a todo momento, todos os dias, Ele irá colocar em nós o conhecimento dEle. Só citar um exemplo para você. Se nós formos, por exemplo, ao Oceano Atlântico, muita água. Eu chego ao Oceano Atlântico e levo uma colher de chá, teaspoon, para o pessoal que está traduzindo. Não sei como seria em espanhol, mas cuchara, pegar ali a água. O que eu levei para o Oceano Atlântico, peguei ali, a quantidade de água que eu peguei, ela vai ser de acordo com o quê? Com o que eu levei para pegar a água. O Oceano Atlântico tem culpa se eu só peguei um pouquinho de água? Não. Ele tem capacidade de me dar mais água? Tem. Mas eu levei só o quê? Uma colher. De repente eu decidi levar um copo. Busquei água. Coloquei um copo, água no copo. Eu agora tenho mais água do que eu tinha antes. O oceano mudou alguma coisa? Não. O que foi que mudou? O que eu levei para buscar da fonte. Você vai levando mais coisas e finalmente você decide levar um tanque de água. Um tanque bem grande. Lá na Bahia a gente chama de carro-pipa. Não sei se em outros lugares é assim, mas na Bahia é carro-pipa. Leva um carro-pipa. O oceano tem capacidade de encher o meu carro-pipa, meu water tank? Tem. E muito. Vai faltar água? Não. Mas o que foi a diferença? O que eu levei para buscar. Vou dar um pouco mais de exemplo para você do que eu estou querendo explicar. Nós temos orado aqui pelo juvenil Gabriel Ferraz. O que eu vou falar para vocês, para mim, é uma coisa que me envergonhou espiritualmente. E saí daqui da igreja, orei antes, fui lá visitar o Gabrielzinho no hospital. O Gabriel está com leucemia muito séria. Alguns aqui conhecem ele. E cheguei no hospital, orei a Deus antes, pedi a Deus, me diga o que é que eu devo falar, como devo fazer. Não levei minha Bíblia, fui sem Bíblia, achei que talvez fosse, sei lá, não condizer muito com a situação ali, não senti vontade de levar a Bíblia. E no corredor, para quem já foi no Children's Hospital de Dallas, é uma coisa muito triste. Se você tem os seus filhos sadios, você sai e entra agradecendo a Deus pelos filhos que você tem, com todos os defeitos que eles possam ter. Mas você sai lá agradecendo a Deus. E ali eu entrei no corredor e praticamente deprimido pela cena que eu via. E sem poder nenhum para fazer nada. Entrei no quarto do Gabriel, conversei um pouquinho com ele, conversei com a mãe dele. Nem orei. Meu coração estava pedindo a Deus que curasse ele, mas eu nem orei. Eu não senti poder para orar. Não sentia vontade. Eu sentia vontade, mas não tinha capacidade. E aí volta o texto. Para que eu possa ter capacidade, primeiramente eu tenho que ter o quê? Intimidade com Deus. E em consequência da minha intimidade e da minha capacidade, eu terei o quê? Autoridade. Autoridade. Sai de lá arrasado. Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Os teus discípulos passavam, as pessoas só em tocar na orla da roupa, só em a sombra dos teus discípulos curavam as pessoas. Não era Jesus, eram os discípulos, curavam, os apóstolos curavam as pessoas por causa do Espírito Santo. E eu tenho pedido tanto o Espírito Santo. E não tenho capacidade nem de me arriscar. Na verdade é o seguinte, ela é evangélica, ela crê em milagres e ela é a mãe do rapazinho, ela é assim, bem fervorosa do ponto de vista dela. Eu fiquei com vergonha da minha oração, porque não ia ter poder nenhum. Eu não sentia que ia ter poder. Eu orei a Deus e pedi perdão e pedi a Deus, me ensina, me mostra o que eu devo fazer. Umas semanas depois, aconteceu um episódio.
nós estamos trabalhando com um irmão que ele não tem vindo aqui à nossa igreja mais. E nós falamos por telefone, fomos lá pessoalmente visitá-lo. E ele prometeu que viria à igreja, mas no sábado que nós combinamos, ele disse que não poderia vir porque já tinha um compromisso. E insisti muito com esse irmão, e esse irmão disse que não tinha jeito. Aí no finalzinho ele falou assim, inclusive foi naquela semana, abrindo parênteses, que estava chovendo muito aqui, em Dallas. Então ele falou assim para mim, mas eu fiz um pedido a Deus. Aí eu falei, opa, qual foi o pedido, irmão? Eu pedi para que, se Deus derramasse umas chuvisquinhas, antes de eu sair para esse compromisso, eu iria desistir e ia para a igreja. Aí eu, olha a chance de Deus, olha a oportunidade de Deus. Eu sabia que Deus queria que ele viesse. Cheguei para esse irmão e falei assim, vamos orar? Aí ele falou, sim. Vamos orar e pedir a Deus que mande chuva amanhã? Ele falou, não, irmão. Eu falei, eu pedi, você pediu a Deus? Não pediu? Pedi. Vamos orar a Deus. E oramos. E falei, Senhor, Tu sabes a dificuldade desse irmão, Tu sabes as suas limitações. Ele quer ir à Tua igreja, mas ele tem dificuldades, ele precisa que o Senhor mostre o Teu poder para ele. Naquele instante, eu senti que Deus me deu autoridade, porque eu estava mais próximo de Deus, talvez, naquele dia, do que os outros dias. E eu senti que Deus tinha me dado algo que eu não esperava. E eu orei a Deus, em casa. E no caminho eu decidi jejuar também. E à noite, de madrugada, eu orei por aquilo e pedi a Deus. Só abrir outro parênteses. Quando eu olhei no meu celular, havia chovido todos os dias, mas o sábado, a partir do sábado não iria mais chover. Principalmente na área onde ele estava. Aí eu falei, pô, Senhor, faz um milagre. Faz chover, pelo menos pela manhã. Irmãos, eu saí de casa às 8. Nosso combinado era que às 9 em ponto, eu iria parar no portão de onde ele estava. Às 9 da manhã. E que a gente iria esperar. Se não caísse o chuvisco, eu iria pegar o meu carro, iria voltar para a igreja. Mas se caísse o chuvisco, ele iria se arrumar, viríamos juntos para a igreja. E assim foi. Quando deu 8 horas, eu saí de casa. No meio do caminho, eu recebi uma mensagem. Irmão, desculpa, mas a pessoa me ligou antes do que eu esperava e estou saindo para o compromisso. Ali meu coração esfriou. Porque eu saí com fé de casa, de que Deus iria realizar uma obra ali poderosa. Mas uma coisa me falou no meu ouvido: continue. Não responda a mensagem dele. Eu tenho algo para te mostrar. Continue. Então eu obedeci a voz. Peguei meu carro e continuei o meu caminho. Faltando 15 minutos para o local marcado, para chegar no local marcado. Eu parei um pouco antes e eu percebi que o lado onde esse irmão morava estava tudo seco. Do lado direito estava tudo molhado, tinha chovido. E havia apenas algumas nuvens. Exatamente faltando 15 minutos, faltava meia milha para chegar no local onde ele trabalha. Eu parei o meu carro e orei a Deus. Falei, Senhor, eu não sei se ele está lá, se ele saiu ou não. Mas uma coisa eu sei. Eu pedi ao Senhor um sinal. E eu gostaria de ver esse sinal. Em nome de Jesus, eu preciso de ver esse sinal. Deu 8h55. Nada. 8h56. Nada. Quando deu 8h58, eu fiz minha última oração. Falei assim, Senhor, eu vou ligar o meu carro. Daqui para lá são 2 minutos. Eu vou ligar o meu carro. Eu tenho certeza que o Senhor vai responder. E que Ele vai à igreja. Por isso, quando for 8h59, 9 horas, só manda um pouquinho de chuvinha, só uns pingos assim, como Ele pediu. Só uns pingos, para que eu possa ter certeza de que o Senhor estava falando comigo. 8h58 e 30 segundos. Nada. Meu carro indo. Quando deu 8h59, exatamente 8h59, o meu carro tem aquele sistema automático de limpador de para-brisa. Ele praticamente ligou antes de eu ver.
as gotas de água caindo no meu para-brisa. Não choveu. Não choveu. Caíram algumas gotas no meu para-brisa, o suficiente para o limpador automático ser acionado. Eu fiquei tão, assim, em estado de choque com a resposta de Deus, de que eu quase bati o carro. Porque eu queria chegar 9 horas no portão, eu não queria perder nenhum segundo. Então eu entrei assim, parei no portão. A parte triste dessa história é de que o irmão, ele não esperou a resposta de Deus. Eu não sei qual será a consequência por ele não ter cumprido com o seu pacto com Deus. Mas uma coisa eu sei, Deus quis me mostrar, de que embora eu seja do jeito que eu estou, se me aproximar pelo menos um pouquinho dele, um pouquinho mais, cada dia, ele tem poder para que ele possa realizar obras. Pastor, eu tenho um sonho espiritual. Esse sonho é que quando o senhor vier aqui à frente fazer tão bem feito como o senhor faz, aqueles momentos de oração, a gente passar mais tempo agradecendo a Deus e mostrando os milagres que Deus fez na nossa vida pelo poder do Espírito Santo, do que músicas, do que mensagens. Eu sinto falta de que nós ainda estamos muito distantes, nós não estamos tendo a intimidade com Deus que nós precisamos ter. O tempo já acabou, eu não gostaria de prolongar mais, mas eu gostaria de falar uma coisa para você. Nós vamos cantar agora a última música. Essa música, ela tem uma finalidade muito grande. É de medir a nossa intimidade com Deus. De mostrar qual íntimo eu estou com Deus. De mostrar quanto eu tenho usado da minha capacidade para poder ter poder do Senhor. Esse texto de Efésios, como falei no início, tem 3 partes. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais capacidade você tem, e quanto mais capacidade você tem, mais poder você tem. Se você quer mais poder, tenha mais capacidade. Capacidade espiritual, busca da palavra de Deus. Quanto mais intimidade com Deus, oração, estudo da palavra, mais você irá fechar esse ciclo e estará mais próximo de Deus. Deus precisa de pessoas de poder nesses últimos dias. E essa música, ela fala do fogo divino, do Espírito Santo. Se por acaso você, como eu, deseja realmente que esse fogo do céu possa derramar sobre você e sobre mim, além de você poder buscá-lo todos os dias pela manhã bem cedinho, orar com Ele, falar dos seus problemas, ouvir a sua voz. Além disso tudo, Ele irá te dar poder para que você possa vencer as dificuldades dessa vida. Se você sentir esse desejo como nós, durante a música, se você desejar, ajoelhe-se, ore, fique em pé, que Deus possa te usar, para que você possa demonstrar para Ele qual a sua decisão hoje. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.